Eba, colega advogada, colega advogado, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa série de aquecimento da jornada Enchendo a Banca. A nossa jornada Enchendo a Banca que vai acontecer dos dias 24 de outubro até o dia 31 de outubro. É um evento exclusivo para advogados, online, 100% gratuito, onde você vai aprender os primeiros passos de como conquistar mais e melhores clientes sem vender. Então, se você se interessou, já clica agora no link que está na descrição desse vídeo e faça já a sua inscrição. Não faça uma coisa que a gente está fazendo muito toda hora, não procrastine. Faça a sua inscrição agora para não esquecer. Por quê? Porque eu quero que você chegue lá na jornada Enchendo a Banca pronto e pronta para entender como não depender mais da TMP para fazer o seu escritório crescer. Bom, como você já deve saber, eu sou Eduardo Brenner, eu sou advogado há mais de 27 anos e há 7 anos eu venho mentorando advogados ao redor do mundo, fazendo com que eles cresçam, com que eles desenvolvam o seu escritório. Então, cara, não importa se você está assistindo a essa gravação, se por acaso é ao vivo, o que importa é o seguinte, é que você, a partir de agora, vai começar a colocar em prática no seu escritório todo, 100% do conteúdo que eu vou te passar, tanto na jornada de aquecimento, nessa fase de aquecimento, quanto na jornada enchendo a banca, porque a verdade é o seguinte, não serve nada o que você já sabe sobre marketing jurídico, sobre networking, sobre fechamento de contratos se você não coloca em prática. Por quê? Porque conhecimento sem ação é o mesmo que ignorância. Não adianta nada. Legal? Então, esse é um compromisso que nós estamos firmando hoje, que você vai colocar tudo em prática. E antes, para que você também não fique na ignorância, se por um acaso você não sabe o que é a TMP é uma sigla que não fui eu que criei, não fui eu que inventei, muito utilizada para aquele tipo de advogado que pratica uma advocacia de massa. A área trabalhista, área previdenciária, área securitária, são muitos processos, muitos trabalham pelo êxito, porque as pessoas, o cliente fim, ele não tem condições de pagar um prolabore inicial. Então, a TMEP é uma sigla para taxa de manutenção de processo. E existem muitas técnicas para você convencer o seu cliente a pagar para você essa taxa de manutenção de processo mensalmente. Tá tudo bem. O que acontece? Acontece que nós não podemos depender da TMP, né? Nós não podemos nos restringirmos a essa advocacia de massa. Tá tudo bem, mas você não pode se restringir a cobrar essa taxa, só cobrar a taxa e ficar satisfeito com isso. É claro que ela pode engordar o seu rendimento mensal, mas não é isso que vai fazer você crescer. Não é isso que vai fazer você ir para o próximo nível da advocacia. Essa é a grande verdade. Essa taxa é um rendimento acessório, mas você não pode depender dela, né? Então, a primeira coisa que eu te peço, saia do conformismo. O que acontece é que o conformismo leva à comodidade. Então, você não pode ficar satisfeito apenas assim, tá lá, você tem 1000 processos e as pessoas pagam
R$ 10 por mês por você, que são R$ 10.000. Uau, que legal, 10 mil é uma renda ótima. E aí eu ainda vou receber ao final. Tá tudo bem, mas não, você não pode se conformar com a TMP. Porque se você tem 10 mil, imagina o quanto que é você cuidar de 1.000 processos, cuidar de 2.000 processos, cuidar de 5.000 processos. Você pode ficar extenuado com isso. Você pode ficar maluco. Então, eu tenho que te dizer o seguinte: a primeira coisa que você tem que pensar para não depender única e exclusivamente de uma advocacia que necessita da cobrança da TMP, que é aquela advocacia pelo êxito, você realmente estabelecer objetivos e metas de crescimento para o seu escritório. Isso não pode ser intuitivo, isso não pode ser a hora que aparece. Você tem que visualizar, escrever e decidir quais são essas metas. E eu tenho que te reconhecer, falar para você o seguinte: eu reconheço que essa é uma das coisas mais desafiadoras para nós advogados. Porque no início dessa minha jornada como especialista em marketing jurídico, como especialista em networking e vendas e fechamento de contrato para advogado, e na minha advocacia em si, foi uma das tarefas mais difíceis. Por quê? Porque eu, assim como você, ou pelo menos a maioria dos advogados que eu conheço, eu jamais havia aprendido essa coisa de metas, por que ela funcionava. Nunca tinham me dito isso. Parece que é um segredo escondido da advocacia. Acontece que absolutamente todo profissional que quer realizar grandes coisas, ele não consegue fazer isso sem metas claras e sem um plano. Então, assim, é muito importante que você aprenda a fazer isso e uma série de coisas e estratégias, tá bom? Então, o que é preciso, eu vou falar um pouco sobre isso, porque realmente eu entendo que é importante que você é, entenda o básico para estabelecer metas e objetivos, entenda como identificar o que é mais importante para você e o quanto pode alcançar com cada meta que você pode estabelecer, né? Você tem que entender quais são estratégias que você pode e deve estabelecer para alcançar suas metas, porque é muito comum a gente estabelecer metas e não alcançar essas metas, né? Então, o que você pode fazer para que as coisas aconteçam, que você se mantenha fiel a essa meta, responsável. E, por fim, também é importante você entender como fazer para isso se tornar duradouro, né? Então, primeiro passo para você pensar nas suas metas, você tem que pensar nesse estabelecimento das suas metas e metas que sejam de crescimento, né? Metas que não, se você crescimento como? Bom, crescimento em número de pessoas no escritório, ou crescimento em faturamento, crescimento em lucro, crescimento em quantidade de clientes, mas essas metas têm que ser de crescimento. Então, o ideal é você, pelo menos, estabelecer essas metas. Se você tem um sócio, é importante que isso seja em conjunto, mas estabelecer essas metas uma vez por ano. E se você colocar um pouco mais de foco neste processo ao longo do ano, você vai realizar muito mais e vai ter um retorno fantástico, tá? Porque é o que eu te falei agora há pouco. Muitas pessoas estabelecem metas e não alcançam. É como aquelas resoluções
do ano novo, de resolução, principalmente de emagrecer, de fazer exercício, tá? Então, o mais importante é que você não precisa ter um conhecimento prévio para ter sucesso no estabelecimento de metas, tá? O que precisa é você ter um esforço cotidiano para estabelecer e alcançar as metas. Então, você precisa ter a mente aberta. Por quê? Porque as experiências passadas podem levar você a pensar que você não consegue estabelecer metas porque não consegue atingir e que nunca consegue fazer esse planejamento darem certo. O que eu preciso que você limpe isso da sua cabeça e tenha em mente que todos nós já falhamos, todos nós. E eu sempre gosto, quando eu falo disso, de lembrar do que o Thomas Edison falou. Thomas Edison, um inventor da lâmpada, mas ele precisou de mais de 10.000 tentativas para que a lâmpada de fato funcionasse. E ele dizia assim, que ele agora sabia 9.999 formas de não fazer. Ele aprendeu com os erros dele e não se conformou, não se sentiu uma pessoa fracassada, uma pessoa de insucesso a cada erro. E a gente erra uma vez, erra duas, e ai, fica com aquela coisa, puxa vida, não é para mim, eu não sei, eu não consigo, né? Porque as coisas não acontecem imediatamente. E tá tudo bem, porque você tem que ter, então, resiliência para atingir essas metas. Mas o que acontece é que ninguém atinge metas apenas com base na resiliência e na força de vontade. Tá? É claro, eu sei que todos nós queremos conseguir 10 vezes mais clientes em um ano, tá? Ler um livro por semana, emagrecer 10, 20 quilos, todo mundo quer isso. Quer dizer, pelo menos a maioria, né? Mas o que diferencia as pessoas que querem, estabelecem metas e realmente atingem o sucesso são os sistemas que elas colocam em prática para que as suas metas se concretizem. Eu vou abordar um pouco disso com vocês agora. E eu realmente espero e acredito que isso seja útil e transformador para você. Tá bom? Uma coisa, muitos de nós. Então, é legal. A primeira coisa para estabelecimento de metas é que é importante que essas metas sejam escritas. Não realmente é muito mais fácil de você falhar quando você não escreve. Por quê? Porque muitos de nós definem metas, mas não revisitam e nem atualizam essas metas. Então, quando você escreve e deixa em um lugar separado, você revisita todos os dias. Olha, eu vou dizer para vocês o que eu faço. Eu tenho aqui o meu livrinho de orações, e tem no momento das minhas orações que a gente pensa nos nossos objetivos. Cara, e olha o que eu fiz, ó. Eu deixo um lembrete dos meus objetivos para todo dia eu estar revisitando isso quando eu faço as minhas orações. É uma estratégia que eu utilizei para revisitar as minhas metas diariamente. Por quê? Porque o que acontece com as nossas prioridades e os nossos meios de alcançá-las é que elas mudam com o tempo. Então, a sua estratégia, ela precisa também se adaptar às circunstâncias. Ou o que pode acontecer quando você estabelece metas anuais é que você pode acabar trabalhando para algo que fazia sentido para você há muito tempo atrás e que deixou de ser a sua prioridade. Não faz mais sentido para você isso. Tá? E eu tenho que te dizer uma coisa que também é muito importante, que as pessoas confundem muito. Né? Objetivos são diferentes de metas. Tá? Então, o que são os objetivos?
Os objetivos, eles são descrições concretas de onde que você está querendo chegar, ou o que você está querendo alcançar. Ou seja, qual é o seu propósito? Então, um objetivo, o que ele é? Ele é estratégico e abrangente. Deixa eu dar um exemplo. Para a sua vida pessoal, por exemplo, significa vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, ou vou emagrecer, ou vou dar um salto na sua vida financeira, casar, não sei, ter filhos, começar um novo hobby, com uma atividade física. Então, os objetivos, eles são sonhos. É aquilo que nos move, é aquilo que nos motiva diariamente. Qual que é o meu objetivo, por exemplo, no Enchendo a Banca? Eu quero ser o maior treinador de advogados do Brasil. Eu quero realmente transformar a vida da maioria ou da maior quantidade de advogados possível. Percebe que isso é grandioso, é quase algumas pessoas podem dizer que é uma loucura. Então, o objetivo é isso, né? E, por exemplo, no que diz respeito ao seu escritório, né? Um objetivo pode ser o quê? A implantação de um novo sistema de acompanhamento de processo, ou de um CRM no seu escritório, por exemplo, tá bom? Agora, as metas fazem o quê? Elas andam juntas com os objetivos. Por quê? Porque elas são justamente tarefas específicas para alcançar esses objetivos. Então, elas são temporais. Elas têm prazos específicos para que isso aconteça. Por isso que é comum em grandes corporações ou em corporações que atingem resultados expressivos terem metas mensais, metas trimestrais. Muitas pessoas ficam assustadas, falam que, mas isso pode ser, é uma loucura, tal. Sabe, mas vou te dar um exemplo. Se o seu objetivo é ficar rico, as suas metas são traçar os caminhos que vão te levar à riqueza. Como administrar o seu dinheiro, como aumentar as suas fontes de renda, como ter outras fontes de rendas para os próximos anos, percebe? Você tem que. As metas servem para tangibilizar os objetivos. Como é que eu vou fazer para atingir esses objetivos, para que eles não fiquem abstratos? E aí, o que acontece? Quando as suas metas vão sendo atingidas, você atinge os seus objetivos. Vou te dar um outro exemplo aqui. Você quer que o seu escritório seja mais conhecido no mercado. Então, vamos supor que você é um advogado de direito previdenciário. Então, seu objetivo é ser o maior escritório de direito previdenciário da sua região. Pronto, esse é o seu objetivo. Quais são as suas metas? Criar meios de marketing, de comunicação entre o seu escritório e o seu público-alvo. Investir, desenvolver um plano de marketing jurídico eficaz por um período de tempo, não sei, por 6 meses, por um ano. Então, a diferença entre objetivo, que é o que você pretende fazer ou alcançar, e as metas, que é a especificação desses objetivos de uma forma quantitativa, fica claro, tá bom? Metas é aquele grande sonho que você. Objetivo, desculpa, corrigindo, é aquele grande sonho, é o que você quer alcançar, e as metas são os degraus que você vai estabelecer para alcançar esses objetivos de uma forma quantitativa, tá bom? O objetivo é o que você quer alcançar, as metas são os passos e prazos
para a realização desses objetivos. Perfeito? Aqui nesses meus objetivos, eu tenho... Aqui são metas, tá? Não são objetivos. São metas para alcançar os meus objetivos maiores. Então, dei um prazo. Até o final do mês, ou até o final do ano, outro. Claro que isso tudo depende do que você quer atingir. Então, o que você tem que aprender, então, para poder atingir, estabelecer objetivos, estabelecer metas? Você tem que, primeiro, começar a identificar o que é mais importante para você. Para isso, é muito importante que você revisite aulas passadas que eu já deixei nas minhas redes sociais, porque isso está muito ligado a seus valores pessoais e aos valores que você vai estabelecer para o seu escritório. Outra coisa que é muito importante que você deve aprender é quantas metas você deve ter. Estabelecer um montão, quantos objetivos, um montão. Isso você vai ter que aprender a fazer isso. Outra coisa que é muito importante que você deve começar a ter consciência, que a diferença entre uma meta e uma lista de tarefas. Que tarefas são coisas imprescindíveis, claro. Uma lista de tarefas está entre você ir ao supermercado, ir para a academia, e isso são tarefas que você tem que fazer, são obrigatórias, mas ela não necessariamente pode te levar a atingir uma meta e não necessariamente vai te levar a atingir os seus objetivos. Então você tem que aprender a diferenciar isso e aprender a fazer as duas coisas. Você vai ter que fazer isso, né? E, principalmente, você vai ter que aprender a estabelecer estratégias para, de fato, atingir as suas metas, de fato, atingir os seus objetivos, tá? Em relação, por exemplo, a quantas metas você deve ter? Você acha que é possível você estabelecer muitas metas ao mesmo tempo? Né? É possível. Puxa um pouco pela memória aí. O que a gente tem que tomar cuidado nesse caso é que, às vezes, nós estabelecemos tantas metas, tantos objetivos, que a gente fica angustiado porque se frustra se não consegue estabelecer, se não consegue chegar a esses objetivos. Então, é muito importante que você. Eu vou te dar um exemplo. Quando você precisa tomar um complexo vitamínico, o que você faz? Você toma um montão? Não. A resposta é não. A verdade é que quando nós nos empolgamos com o estabelecimento de muitas metas, parece que a gente quer transformar tudo em metas, a gente não consegue, pode não conseguir se concentrar em 50 coisas ao mesmo tempo. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo é que, foi o que eu falei, a gente começa a ficar desestimulado, desanimado, sobrecarregado e acabamos não fazendo nada certo. Então, o que você tem que fazer? Você precisa aprender a priorizar.
Então, o que eu recomendo nesse caso? Eu recomendo que você não assuma mais de 2 metas profissionais por mês. Porque se nós nos concentramos em 2 itens relevantes, o que a gente vê? A gente vê o progresso, a gente vê os resultados em pouco tempo. Isso cria um círculo virtuoso de encorajamento. Tá? Isso cria. Você começa. Ao contrário que, quando eu falei, quanto mais você se impõe obrigações, mais você se sente sobrecarregado. Então, se você, para priorizar, você tem que olhar. Eu já falei já sobre visão, sobre missão, sobre valores. É importante que você aprenda a estabelecer isso. A gente também gosta de trazer isso. Você tem que olhar para aquela visão para 5 e para 10 anos que você estabeleceu, ou pelo menos deveria estabelecido no seu escritório. Você também identificou que competências que você precisaria de desenvolver. Puxa, preciso melhorar o meu network, preciso aprender a me relacionar melhor com as pessoas, preciso aprender a fazer marketing jurídico, preciso fazer o marketing jurídico digital, preciso de tudo isso. E aí, revisite isso e vê o que é mais relevante e mais urgente. Então, se você está buscando melhorar o seu marketing jurídico, tal, melhorar o seu networking, talvez você deva apostar num curso como Enchendo a Banca, ao investir tempo e dinheiro numa qualificação, num mestrado, num doutorado, tá? Agora, se você quer se colocar como um professor universitário, então aí sim, você deve dar foco nessa formação de mestrado e doutorado. Revisar as suas metas, a sua visão, o seu valor, o seu propósito, vai te ajudar a tomar decisões inteligentes sobre o que você deve priorizar, né? Acontece que nós somos muitíssimo ocupados, todos nós somos, e você tem que olhar também para sua listas, se é possível você conseguir atingir uma meta, ou seja, matar 2 coelhos com uma só cajadada, então atingir 2 metas com uma mesma ação, se isso é possível, também deve ser priorizado. Tá? E, por fim, a minha dica, neste caso, é você se concentrar em metas para cada 6 meses de cada vez, e não em um ano inteiro, como é o nosso padrão cultural. Por quê? Porque isso permitirá que você revise, que você atualize as suas metas, tá? E como a gente gosta de discutir, eu gosto de ensinar os advogados, e vai também te dar liberdade para escolher, para você entender melhor se aquilo está funcionando para você, e para você não ficar inseguro para saber se está escolhendo a meta certa a atingir, tá? E você percebe que se não der certo por algum motivo, se não houve progresso, ou se as suas prioridades mudarem, ou aquilo não está sendo doloroso para você, você ajusta as suas metas e está tudo bem. Então, você consegue mudar o foco em alguns meses e tentar uma outra coisa. Então, 6 meses são longos suficientes para testar algo, mas você não fica refém do tempo, refém de que aquilo não está te fazendo bem, de conseguir substituir aquilo que você está fazendo, tá bom? Então, tudo isso você vai entender melhor no Enchendo a Banca. Eu quero que você corra e se inscreva na jornada Enchendo da Banca. Repito,
que vai acontecer entre os dias 24 e 31 de outubro, um evento que vai ser exclusivo para advogados, online, 100% gratuito, e onde você vai aprender os primeiros passos de como conquistar mais e melhores clientes sem vender. Então, não procrastine, estabeleça isso como uma meta para você não ficar refém da TMP. Então, até lá e um forte abraço.